Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Caríssimos ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Vamos começar com a oração do jubileu. Vamos rezar a oração do jubileu na forma, digamos, na versão adaptada pela Conferência Episcopal de Moçambique, a versão em que no último parágrafo rezamos pelos 50 anos da independência de Moçambique. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai que estais nos céus, a fé que nos destes no vosso Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do vosso reino. A vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a vossa glória. Vos suplicamos que a graça do jubileu do Ano Santo e dos 50 anos da independência do nosso país reavive em nós, peregrinos de esperança, sentimentos de fraternidade e espírito de reconciliação, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o nosso país e o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A vós, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, acabamos de rezar, de recitar a oração do jubileu. Dizia, esta é a versão adaptada pela Conferência Episcopal de Moçambique, em que na última parte se reza pelos 50 anos da independência de Moçambique. O nosso tema hoje é a oração no livro do Gênesis. A oração no livro do Gênesis. Estamos tratando o tema da oração na Bíblia. Então, temos tratado vários temas dentro deste, digamos, tema tão vasto que é a oração nas Sagradas Escrituras. E hoje vamos tratar quatro pontos sobre a oração no livro do Gênesis. Primeiro ponto: a oração é o caminhar de Deus na nossa vida. Assim é apresentada a oração no livro do Gênesis. A oração como o caminhar de Deus na nossa vida. Gênesis 3:8 diz que Deus caminhava no jardim na brisa da tarde. Deus caminhava. Gênesis 3:8. E o verbo hebraico usado é halak. Halak é o verbo
usado aqui para descrever a ação de Deus. Na oração, Deus caminha no jardim da minha vida. Notar aqui que Deus, ao caminhar no jardim da minha vida, Ele não é um distraído. Deus vai apreciando as flores, arrancando a erva seca, ajustando as coisas no jardim da minha vida. Deus passa pela minha vida e é possível ouvir os seus passos. É só prestar atenção. O verbo halak, usado aqui, também designa um caminhar rotineiro. Quer dizer que acontece sempre. Deus caminha sempre, todos os dias, no jardim do Éden, para simbolizar esse caminhar de Deus todos os dias na minha vida. Este halak é um caminhar rotineiro de todos os dias. Deus não se cansa de caminhar no jardim do ser humano. Ele gosta de caminhar no jardim da minha vida. Este caminhar de Deus no jardim do Éden é retomado depois no Novo Testamento com aquele caminhar do Filho do Homem, Jesus, que vem e caminha no meio da humanidade. A oração é, portanto, acolher esse Deus que caminha na minha vida, interage comigo, partilha a minha realidade, interessa-se na minha vida. Então, aqui este ponto, o primeiro ponto da oração, como um caminhar de Deus na nossa vida. Então, quando nós rezamos, quando nos colocamos em oração, Deus caminha durante aquele momento, Deus caminha na minha vida. Deus interage comigo. Deus passeia, se queremos usar esse verbo, passear na minha vida. Mas Ele o faz sempre e não se cansa. Então, o desafio que o ser humano, enfrenta na oração é ouvir os seus passos, a perceber-se que Deus está caminhando na minha vida e na vida da humanidade. Então, se a oração é bem feita, o orante ou a orante apercebe-se, dá-se conta do caminhar, dos passos de Deus na sua vida, na minha existência. Este é o primeiro ponto sobre a oração no livro do Gênesis. O segundo ponto, no livro do Gênesis, a oração é um grito de socorro. A oração é um grito de socorro. Gênesis 4:26. Em Gênesis 4:26, o terceiro filho de Adão e Eva, Sete, teve um filho a quem deu o nome de Enós. E depois deste acontecimento, diz o texto bíblico, a humanidade começou a clamar a Deus, a gritar para Deus. O verbo usado aqui é kara, que quer dizer clamar ou gritar. Gritar ou clamar. Então, aqui dizia, o segundo ponto é mesmo a oração como grito de socorro. A humanidade começa a clamar a Deus em Gênesis
4:26. Este verbo hebraico usado aqui, kará, este verbo hebraico significa chamar o nome de Deus em voz alta. Chamar o nome de Deus em voz alta. Nós sabemos-lo, não é proibido rezar em voz alta. Depende das circunstâncias, do lugar onde me encontro e com quem estou. Não é proibido rezar em voz alta. De fato, Gênesis 4:26 fala disso, da humanidade que começa a fazer o cará, o clamar, o gritar, o chamar em voz alta a Deus. Na religião de Deus, assim como, digamos, na religião do povo de Israel, não era proibido rezar em voz alta. Este cará, porém, este clamar a Deus, era feito sem ler. Era feito sem ler. Era uma oração espontânea, em voz alta. Isso chamava-se cará, sem ler livros nem folhetos, mas espontaneamente rezar em voz alta, especialmente pedindo socorro. Agora, já que ninguém pede socorro em voz baixa, então o povo de Israel, ao pedir socorro a Deus, o fazia em voz alta. Então é o cará, este chamar a Deus em voz alta, clamar ou gritar para Deus em voz alta pedindo socorro, porque, como dizia, que não é normal que alguém peça socorro em voz baixa. Então, o cará é o grito de quem sente alguma dor, de quem se sente ferido pelo pecado. Grita em voz alta, porque sente alguma dor física, uma doença, ou alguma dor espiritual, alguma ferida espiritual, quer dizer, o pecado. Então, o pecado fere a vida, o pecado é uma enfermidade espiritual. Então, quem sente a dor, ou de natureza física, ou de natureza espiritual, no livro do Gênesis, segundo o livro do Gênesis, a pessoa recorre a Deus gritando, clamando por socorro em voz alta. Além disso, quem sente compaixão por alguém, o crente que sente compaixão por alguém, grita por socorro a Deus pela pessoa que sofre, pelo outro, pela humanidade. Então, perante o sofrimento, a dor, a enfermidade espiritual da humanidade, o cristão levanta a voz. Não pode conter a voz e não pode conter as lágrimas. É um cará, é um clamar que envolve emoções e sentimentos. Então, isto também é muito importante. Estamos no ano da oração, por isso é que estamos, de fato, a abordar estes
tema, estamos a abordar estes temas no contexto do ano da oração. Então, estes 2 pontos, o primeiro relativamente à oração no livro do Gênesis, o primeiro ponto, a oração é o caminhar de Deus na minha vida. O segundo ponto, a oração é um grito de socorro, é um cará, é um clamar a Deus em voz alta pelas minhas enfermidades físicas ou espirituais, ou pelas enfermidades dos outros, enfermidades físicas ou espirituais dos outros. Então, o cristão é chamado a ser um homem ou uma mulher do cará, do clamor, do grito de socorro, que é capaz de gritar pelo socorro. Aqui eu diria, é um desafio este para nós hoje, aprender a não conter a voz e a não conter as lágrimas diante de Deus perante o sofrimento da humanidade, perante a dor da humanidade. Não deveríamos rezar em voz baixa. Deveríamos ter a coragem de levantar a voz, porque dói. Se sentimos a dor, então choramos. Então aqui é sentir a dor pelo pecado da humanidade, pela situação da humanidade. Então, a humanidade que começa a clamar a Deus em Gênesis 4:26. Vamos a uma breve pausa musical. Voltamos dentro de instantes. Pois tu és minha mãe, tu és minha guia. Tu és para mim o maior exemplo de santidade, de humildade. Quero caminhar contigo, Maria. Não sou um momento todos os dias.
bem-vindos irmãos, bem-vindas irmãs à segunda parte do nosso tema de estudo bíblico de hoje, a oração no livro do Gênesis. Então já tratamos na primeira parte 2 pontos, vou repetir brevemente. Primeiro ponto, a oração é o caminhar de Deus na minha vida. E vimos o verbo hebraico halak. Halak. Então, caminhar de Deus na minha vida. Deus que não se cansa de passar pela minha vida. Até envia o seu Filho, Deus em pessoa, envia o seu Filho que caminha na vida da humanidade. Segundo ponto, a oração como um grito de socorro em voz alta. E vimos o verbo hebraico kará, chorar, pedir socorro em voz alta pela minha dor física ou pela minha dor espiritual. Pedir socorro pela dor física dos outros, da humanidade, ou pela dor espiritual dos outros, quer dizer, da humanidade. Passamos ao terceiro ponto. Dissemos que trataríamos apenas 4 pontos. Vamos ao terceiro ponto. Oração como gesto de pequenez. Oração como gesto de pequenez. Abraão, em Gênesis 7, 1-4, disse que Abraão caiu com o rosto na terra, prostrou-se com o rosto na terra. O verbo hebraico usado é nipal. Nipal também pode ser nifal, depende digamos, da acentuação. O verbo nipal, então, é cair por digamos, cair com o rosto em terra, sinal de reconhecimento da pequenez do ser humano e da grandeza do Deus Altíssimo. Então, a oração como gesto de pequenez. A oração é eficaz quando me ajuda a cultivar a humildade e a pequenez. A arrogância é sinal de que eu não rezo bem. É sinal de que ainda a oração não produz nada em mim. O sentimento de superioridade não ajuda a rezar bem. Nipal, este verbo nipal, cair com o rosto em terra, simboliza a vulnerabilidade. Uma pessoa vulnerável, uma pessoa indefesa, sem defesa. Pois quando a pessoa se prostra com o rosto em terra, ela não vê o perigo, não pode ver o perigo. Ela está prostrada com o rosto em terra. Então simboliza este sentir-se indefeso, sem defesa, este sentir-se vulnerável. Então, diante de Deus, a oração vem a ser esse, digamos, momento em que eu me sinto vulnerável e reconheço que a minha defesa está só em Deus. Então, a oração como gesto de pequenez. Não há outro gesto de pequenez que não seja a oração, rezar, submeter-se à vontade de Deus, é reconhecer que existe
um ser superior, um ser supremo, e eu não sou nada. Por isso é que Abraão, ele cai com o rosto na terra perante Deus, para dizer, digamos, reconhecer que ele não é nada. Ele é vulnerável, mesmo que tenha muitas defesas materiais, mesmo que tenha segurança, mesmo que tenha proteção de polícias ou de segurança ou de militares ou de muros. A pessoa sem Deus é vulnerável. Então é na oração que eu reconheço que sou vulnerável. Então reconheço ao mesmo tempo a minha pequenez e também reconheço a grandeza do Deus Altíssimo. Quarto e último ponto sobre a oração no livro do Gênesis. A oração através do voto. É este o quarto e último ponto. A oração através do voto. Gênesis 28, 20, e diz que Jacó fez um voto ao Senhor. O fazer o voto é uma maneira de rezar, de fazer oração. O voto é uma maneira de fazer oração. O verbo, digamos, o termo, a palavra usada, a palavra em hebraico é neder. Neder, voto. Voto quer dizer neder. Não vou aqui distinguir o que é voto, o que é promessa e o que é compromisso. Não. Aqui a Bíblia hebraica não faz essa distinção. Essa distinção veio depois, sobretudo no Novo Testamento, e até diria na igreja, com os votos religiosos, não sei, promessas, mas do ponto de vista bíblico, no Antigo Testamento, sobretudo no livro do Gênesis, voto era a mesma coisa, digamos, era igual à promessa, não havia diferença. Por isso chamava-se neder. Então eu aqui, nesta minha exposição sobre este quarto ponto, trato o neder como se fosse voto e também como se fosse promessa. Então, Gênesis 28, 20. É permitido fazer votos diante de Deus? Esta é a pergunta que podemos colocar. E a resposta é sim, é permitido. É permitido. Mas 4 pontos aqui importa considerar. 4 pontos. É permitido sim fazer votos diante de Deus. O voto é uma maneira de rezar. Voto é fazer oração. Então, primeiro ponto, desde que a pessoa confie muito em Deus e não nas próprias forças, pode fazer votos. Pode fazer um voto. Depois vou dar exemplo de votos, não é? Desde que a pessoa confie muito em Deus e não nas próprias forças. Este é o primeiro ponto a considerar. Sim, é permitido fazer voto na oração, desde que a pessoa confie muito em Deus e não nas próprias forças. Segundo ponto, desde que o voto seja realizável. Não prometer coisas impossíveis a Deus. Digamos, não prometer a Deus coisas impossíveis a mim. Então, deve ser o voto deve ser realizável. Ponto 3. Desde que o voto seja de livre vontade. Eu não posso sentir-me forçado a realizar um voto. Então, é permitido
fazer votos diante de Deus, desde que o voto seja de livre vontade. Quarto ponto, é permitido fazer o voto diante de Deus, desde que o voto seja de fazer o bem, não fazer o mal. O que a pessoa promete é fazer um bem e não fazer um mal a uma pessoa. Agora, do ponto de vista bíblico, partindo deste voto de Abraão, de Jacob em Gênesis 28:20, então o Pentateuco, depois todo o Antigo Testamento vai elaborar vários tipos de voto. Então existe o voto de consagração da vida de toda a vida, e também o voto de consagração de alguns dias, ou o voto de consagração de alguns meses, ou alguns anos da minha vida. Então é este o primeiro tipo de voto, que torna-se oração. Eu posso, na oração, fazer um voto de consagração, uma promessa de consagrar toda a minha vida, ou consagrar apenas alguns dias a Deus, através da oração e do jejum, ou consagrar apenas alguns meses, ou consagrar alguns anos da minha vida. Então, este é um voto que pode ser feito na oração. Outro tipo de voto é o voto de renúncia a alguma coisa. Na oração eu posso prometer a Deus renunciar a alguma coisa. A comida, a uma relação sexual, a um prazer, a um passeio, alguma coisa que eu amo, que eu gosto muito. Então, o voto, a promessa de renúncia pode ser feita, e é feita sempre em voz alta, com a boca, com as palavras da boca, não em silêncio. Todos estes votos são professados. Então, este é o voto de renúncia a alguma coisa. Agora, existe também o voto de consagração de alguma coisa. Consagrar alguma coisa que me pertence. Eu posso consagrar uma capulana. Quer dizer, por exemplo, eu tenho uma capulana, uso a capulana para a oração, então essa capulana é consagrada a Deus, aquela que eu uso para fazer oração. Ou eu posso consagrar uma esteira. A esteira que eu uso para fazer oração não deveria ser usada para outras coisas. É reservada para a oração. Então eu consagro a minha esteira a Deus. Eu consagro a minha capulana a Deus. Eu consagro, sei lá, eu posso consagrar um copo a Deus, um copo que eu conservo a água benta, e aquele copo é só para água benta. Então quer dizer que aquele copo eu consagrei a Deus na oração, porque eu uso água benta na oração. Então torna-se um voto de consagração de alguma coisa. Então, eu posso consagrar objetos, voto de consagração de objetos, ou voto de consagração de alguma pessoa. Podemos consagrar
alguma pessoa. Não me refiro aqui aos religiosos, padres, irmãs, que fazem voto de pobreza, castidade e obediência. Refiro-me ao oferecer alguma pessoa a Deus. Uma mãe pode consagrar um bebê a Deus. Quando faz uma oração a Deus pelo bebê recém-nascido, levanta o bebê e faz uma oração de oferecimento do bebê a Deus. Essa é uma oração de consagração, de oferecimento a Deus. Pode ser outra, também uma pessoa adulta. A pessoa pode consagrar uma pessoa adulta, desde que a pessoa na oração reze muitas vezes por essa pessoa e com uma certa disciplina, muitas vezes, todos os dias, pela mesma pessoa. Isso também é chamado também de consagrar uma pessoa. É um voto, porque eu me comprometo em rezar durante uma semana, todos os dias, por aquela pessoa. Então, esse chama-se voto de consagração de alguma pessoa. Então, já vimos o exemplo do bebê, mas também o exemplo de uma pessoa adulta ou de uma situação que eu também consagro a situação a Deus, porque eu rezo todos os dias, repetidamente, todos os dias, por essa situação, e eu estou consagrando a Deus essa situação. Estou fazendo o neder, o voto neder. Então dizia que sim, era permitido fazer tudo isso, este tipo de votos, era permitido fazê-lo, todos estes tipos de votos, desde que a pessoa que faz o voto confie muito em Deus e não nas próprias forças, desde que o voto seja realizável, sem prometer coisas impossíveis para mim, desde que o voto seja de livre vontade, que ninguém me force para eu fazer este voto, e também que o voto seja para o bem, não um voto de matar, de fazer o mal, de magoar, de caluniar, não, desde que o voto também seja de fazer o bem, é permitido. É o neder que encontramos em Gênesis 28:20. Prontos, então, irmãos, eu penso que podemos ficar por aqui. Aqui temos 4 pontos para enriquecer a nossa oração, partindo, da oração no livro do Gênesis. Deus que caminha na minha vida, halak. Oração como grito de socorro, kara. Oração como gesto de pequenez, nipal. E o fazer voto como um tipo de oração. É rezar. O fazer voto diante de Deus. O fazer uma promessa é também uma oração. Esta promessa, este voto, que dizíamos que se chamava em hebraico neder. Então, podemos ficar por aqui, queridos irmãos, queridas irmãs. E agradeço a atenção dispensada. Deus vos abençoe e vos ensine a rezar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário componiano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.